eu, como espectadora da série, eu olho e falo, mano, iam matar a filha dele, entendeu? E tô aqui sofrendo. Oi, gente, eu sou a Thaísa Balucci e no vídeo de hoje vamos falar sobre a polêmica segunda temporada de The Last of Us. Eu já estou prevendo vários comentários nesse vídeo discordando de mim. O que é que o futuro espera? Derrota. Porque eu acho que eu fui uma das pouquíssimas pessoas que realmente gostou dessa segunda temporada. Polêmica. Mas hoje eu vou falar pra vocês tudo que eu gostei, por que eu gostei, mas também o que eu acho que poderia ter sido diferente. Achei deselegante. Porque não é que pra mim, como ficou num saldo positivo, então pronto, foi perfeita sem defeitos. Não é isso. Mas hoje a gente vai conversar melhor sobre e eu vou querer sim saber a opinião de vocês aí nos comentários. Amei! Vamos lá. The Last of Us, aquela coisa pós-apocalíptica. A primeira temporada é sensacional. Eu gosto muito da primeira temporada, eu acho ela muito bem construída e eu sinto que é meio que uma unanimidade, assim, né? Todo mundo gostou muito da primeira temporada. Só que aqui a gente já tem uma coisa muito diferente, que é o segundo jogo, que pra quem não sabe, The Last of Us é inspirada num jogo de videogame. Tem o jogo 1 e o jogo 2, tá? A primeira temporada é o jogo 1 e a segunda temporada não é o jogo 2. É o jogo 2, só que só uma parte dele, porque eles resolveram dividir o segundo jogo em pelo menos 2 temporadas. Ainda não é certo quantas temporadas de The Last of Us vai ter e nem se vai ter temporada, tipo assim, mesmo depois da história do jogo. A gente não sabe, com o sucesso da série, eu não duvidaria que tivesse. Mas eu acho que aí é andar realmente assim numa linha bamba que, pelo amor de Deus. Rapaz, tá complicado, viu? Mas vamos lá, eu não vou dar spoiler da parte do jogo que ainda não apareceu na série, mas eu vou dar spoiler do que aconteceu nessa segunda temporada, que já deu tempo, né, galera, de todo mundo assistir aí os episódios. Vamos dar spoiler. Aqui a gente tem muito mais a jornada da Ellie do que de qualquer outro personagem. No primeiro episódio, a gente já vê que a relação dela com o Joel tá um pouco estranha, tá um pouco distante. A Ellie cresceu muito. Inclusive, eu achei fofo que, revendo alguns episódios da primeira temporada, alguns momentos, né? Falei, nossa, gente, ela era tão piquitucha. Agora, do nada, cresceu, tá tatuada. Did it hurt? Yeah. Mas enfim, só que ainda assim dá pra sentir que é uma relação que tá estremecida, mas que existe muito carinho, sabe, naquela relação. Até porque, gente, na boa, pra uma relação tá estremecida, tem que ter amor envolvido, sabe? Porque se alguém que te faz mal é alguém que tu não se importa, não vai te fazer tão mal quanto alguém que tu se importa, entendeu? Simples assim. Mas beleza, aí a gente conhece a Dina, conhece o Jesse, tem o Tommy, que são personagens muito importantes nessa temporada. I can lift you things. E a gente tem Jackson, que é a vila, a cidade que eles montaram. Ai, é, a nossa vilinha comunista. Gente, é tão legal, tipo assim, o que eles conseguiram construir. Porque, cara, quando a gente para pra pensar no mundo pós-apocalíptico, são cenários, assim, sempre, nossa, de tanta desgraça. E tu vê que eles conseguiram construir uma cidade onde as pessoas conseguem viver bem, viver em harmonia. Todo mundo faz a sua parte. E, tipo assim, eles estão reconstruindo a vida. Todo mundo que tá ali tá reconstruindo a sua vida num novo mundo, entendeu? Eu acho muito bonito. E aí a gente tem as patrulhas, né? A Ellie agora faz parte também das patrulhas, sai pra ir, enfim, caçar, ver se tá tudo certo, se não tem nenhuma ameaça, a Jackson e tudo mais. E, gente, uma coisa é fato, todo mundo ali tem que estar preparado pra um apocalipse, porque já aconteceu um apocalipse. E eu fico sempre pensando, quando o povo sai pra ir caçar e daqui a pouco a Ellie e a Dina saem, passam 15 anos fora de casa, não levam uma muda de roupa, aí tem até a cena lá do bafo, né, que elas comem negócio pra não ficar com bafo de quem acabou de acordar. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, esse povo não tem uma camiseta da Insider, sabe? Pra se preparar. Você não tomou banho hoje. porque uma coisa eu garanto, a camiseta da Insider é anti-odor, então isso já ajudaria muito no apocalipse zumbi. Água não machuca, sabonete não belisca. Além disso, ainda iam estar super bem vestidos, com roupa que desamassa no corpo. E dá pra montar o lookinho completo com roupa íntima, calça, camiseta, camisa de manga longa. A Insider está pronta pra qualquer
evento. Seja ele bom, então, vou montar um lookinho aqui pra ir pra um show, não quero ficar fedida, então tá pronta com Insider. Amigo, dá pra ver o quanto estou suando, que todos os poros do meu corpo estão dilatados de suor? E também uma coisa negativa, tipo um apocalipse zumbi, Insider também é a melhor opção pra gente usar, né? Isso aí eu acho que é indiscutível. E é claro que vocês têm meu cupomzinho de desconto que tá aqui na descrição do vídeo junto com o meu link. É só colocar lá Thaisa Balucci. Mas também, se entrar direto pelo meu link, o meu cupom já é aplicado 15% de desconto. Tá? Simplesmente temos 15% de desconto em todas as peças do site. Então vocês podem conferir tudo que a Insider tem de melhor e fazer a comprinha de vocês. E aí depois que vocês estiverem prontos, aí sim a gente pode voltar a falar de The Last of Us. Foi? Então vamos. E aí, gente, o segundo episódio vem... Eu chorei tanto no segundo episódio. Vamos lá, pra mim o segundo episódio é disparado o melhor episódio que a gente tem nessa temporada. Porque é tanta coisa acontecendo. Eu já sabia que o Joel morria. Eu acompanhei a gameplay da Jéssica, do segundo jogo, então eu já tinha spoiler ali de muita coisa, porque acontece no jogo. Só que eu achei que, uma vez que eles assumiram que eles iam destrinchar o segundo jogo em mais de uma temporada... Eu achei que eles iam guardar a morte do Joe pro final da temporada. E que nesse meio tempo eles iam explorar outras coisas e até, tipo, colocar uns flashbacks, né? Pra gente entender como que essa relação deles ficou estremecida e tudo mais. Momentos de tensão e tal. Sabe de nada, inocente. Não, mano. No segundo episódio ele já tá lá, morrendo. Só que o que mais me deixou impactada foi que enquanto ele tava lá morrendo e daquela maneira bruta que acontece, Jackson tava sendo atacada. Que isso é uma coisa que não acontece no jogo. Gente, juro, eu fiquei muito sentida. E o mais engraçado foi que, normalmente, eu e o Jean, a gente assiste os episódios juntos, domingo à noite. Só que nesse dia, tava tendo WrestleMania. E aí, o Jean falou, eu vou terminar de ver a WrestleMania, depois eu vejo o episódio. Então, pode assistir aí o episódio. Eu, tá bom. Peguei meu iPad, botei meu fonezinho, fui assistir na inocência, né? Tadinha. Lá pelas tantas eu tava chorando tanto. Que o Jean me olhou e falou assim, não é possível. Se o Joe não morrer nesse episódio, então, tipo assim, tu tá maluca. Porque ele também já sabia, tá, que o Joe morria. E eu fiquei, tipo assim, calada, mas a minha cara dizia tudo. Eu tô tranquilo, cara. Tô tranquilaço. O momento do Tommy com o verruga, como diz a Jéssica, né? Nossa, gente, com aquele infectado gigante, eu fiquei tão tensa que mesmo eu sabendo, eu já sabia, mano, que no jogo, depois ele tem uma grande importância no jogo. Eu fiquei com medo dele morrer, porque foi tão bem construído. Pra mim, esse episódio, ele é perfeito do início ao fim, assim. Do início ao fim. E eu entendo as críticas de muita gente que falou que essa temporada não aconteceu muita coisa, que tiveram vários momentos lerdos, meio arrastados. Eu acho sim que ela é um pouquinho mais lenta, principalmente pensando na primeira, e justamente porque eles resolveram pegar a história do segundo jogo e destrinchar um pouco mais ela. Por um lado, apesar de ter achado que sim, ela é um pouquinho, sabe, mais tranquila, eu não acho que isso é necessariamente ruim pro meu gosto pessoal, tá, gente? Eu não senti isso enquanto eu assistia do tipo, nada acontece. Eu não tive isso. Eu assisti, entendi que o ritmo tinha dado uma diminuída, mas fiquei entretida igual. Por quê? Porque eu acho que eles tomaram uma decisão de aprofundar um pouco mais a Ellie fora da raiva. E eu acho que é muito importante a gente entender que pra um jogo de videogame tem que ter ação. O jogo de videogame, por mais que ele seja uma história, e uma história muito legal também, é a ação, no caso de The Last of Us principalmente, é o sentimento de raiva que leva à ação de fazer as coisas. Então, se a Ellie no jogo ficasse nossa, puta, eu tô triste. Eu tô vivendo um outro momento aqui, consegui ficar um pouquinho feliz e tal. Não ia ter o jogo ali que as pessoas gostam de, eu quero sair matando infectado, eu quero ir me vingar, eu quero não sei o quê. Entende? Então eu acho que, pra mim, eu entendo quem não gostou. Pra mim, foi uma decisão muito assertiva deles olharem pra série como uma oportunidade de trazer esses outros momentos que não se encaixam no jogo. Eu vi muita gente comentando na famosa cena do violão, que inclusive, gente, estou apaixonada pela versão de Take On Me da Ellie. Nossa senhora, gente, eu amei. Me falaram que já tá no Spotify, tá? Me falaram que já está no Spotify. Eu falei assim, vai entrar nas mais tocadas do meu ano.
gente, tipo, nossa, tá, tipo assim, tá em luto, ela tá querendo se vingar, e ai, do nada, age como se nada tivesse acontecendo, e vai, tipo, tocar violão, não tá no parque de diversão e tal. Você é idiota? Só que assim, vamos parar pra pensar, a série, ela tá tentando trazer um tom um pouco mais realista do que o jogo. Acho que isso já dá até pra perceber desde a primeira temporada, só como a primeira temporada ainda é muito fiel, as pessoas sentiram menos, mas ela já tem muito mais emoção, e quando eu falo de emoção, tô falando dos outros sentimentos, que não é só o óbvio que tá ali no jogo, sabe, do que o jogo. E essa segunda temporada tem ainda mais, né, eles resolveram explorar ainda mais. E assim, quando a gente fala de luto, quando a gente fala de raiva, de vingança, a pessoa, ela não vive 24 horas nesse sentimento. Inclusive, não é linear, sabe? Quando uma pessoa perde alguém que ela ama muito, não é linear, ela não vai estar sofrendo o tempo inteiro. Cara, eu vou falar de experiência própria, assim. Eu já perdi pessoas muito próximas, eu não tenho nenhum dos meus avós hoje em dia. E assim, tiveram momentos no velório em que tava recente, que, cara, lá pelas tantas, alguma coisa te distrai quando tu vê tu tá rindo. Vem até uma culpa, né? De falar assim, ei, caraca, eu tô rindo, mas eu acabei de perder alguém que eu amo. E assim, eu acho que principalmente num cenário onde o mundo não é o mundo que a gente conhece hoje, a gente tem que entender que todo mundo que tá ali já passou por muita coisa, inclusive a Ellie, porque por mais que ela seja mais nova, que ela já esteja vivendo nesse mundo sem ter conhecido o mundo anterior, a gente não tem muito como julgar como que cada um vai lidar com aquilo. Então, de novo, eu entendo a comparação com o jogo. No jogo ela tá com muito mais raiva, ela tá no vingança e tal. Mas pra mim o jogo, ele tem isso porque ele foca na ação. Na série, não. Dá pra explorar os outros momentos. E eu achei um momento tão lindo, tão lindo. Cara, ela e a Dina, assim, elas têm química demais. Eu gosto muito da relação delas, muito mesmo. A cena ficou perfeita, na minha opinião. E eu sei que teve mudança, por exemplo, quando ela descobre que a Dina tá grávida. No jogo, ela primeiro recusa, ela fica com raiva, ela trata a Dina mal. Na série, não. Ela já acolhe e não sei o quê. Então, assim, nossa, eu preferia que fosse mais fiel. Gente, tudo bem, tudo certo. Eu não tenho esse apego. Então, pra mim, eu tô tipo assim, ai, que fofo, que legal que eles fizeram isso. Eu acho que faz mais sentido com a Ellie que a gente tá vendo na série. Esse posicionamento dela. A gente vai ter um bebê. No jogo, o que eu sei é que a gente fica com raiva da Ellie em um determinado momento, porque ela sai fazendo atrocidades por causa de vingança e tal. O que eventualmente causa um pouco mais de empatia pela Abby. E aí eu vou entrar nisso sem dar muito spoiler do que vai acontecer, né? Muito spoiler não vou dar nenhum spoiler do que vai acontecer, mas a gente vai ver pela perspectiva da Abby na terceira temporada, né? Que o final da segunda já deixou isso bem claro, que a gente vai ver como foram aqueles dias pra Abby. O jogo, eu sinto que ele traz muito esse debate sobre a motivação de cada pessoa. O Joel matou a possibilidade de cura. Ele não matou só pessoas, ele matou a possibilidade de cura pra humanidade. Eu não faço a menor ideia do que tava passando na minha cabeça. Tipo assim, olha o quanto isso é pesado. E ainda assim a gente tá aqui, ó, passando o nosso paninho. Eu, pelo menos, gente, eu confesso pra vocês que eu tô, tipo assim, eu, como espectadora da série, eu olho e falo, mano, iam matar a filha dele, entendeu? E tô aqui sofrendo. De novo. Exato. E a outra que morreu pra nada, né? Vamos combinar. Só que, se eu fosse a Abby, mano, eu também ia estar com raiva, entendeu? Eu também ia querer vingança. Ainda mais nesse cenário, né? Que todo mundo se vinga e é uma facilidade. Mas, enfim. Aí, a gente vê a Ellie passando pelo trauma. Aí, a gente vê que a Ellie também quer vingança. A gente vê que a Abby quer vingança. Menina, aí começa uma roda de vingança que, tipo assim, até onde vai isso, né? Aonde vai parar isso? Eu confesso pra vocês que se mudassem o final do jogo... Ai, eu ia amar. Eu ia gostar. Tá, eu ia gostar. Não vou falar qual é o final do jogo, mas eu ia gostar. Eu sei que a galera ia ficar com ódio, mas eu, particularmente, eu ia gostar. O senhor tá indo contra o pessoal. Considerando que fosse um cenário que eu criei aqui na minha cabeça, né? É que seria um cenário melhor no meu ponto de vista. O que eu acho? Eu gostei muito da construção do Jesse. Gente, o momento que ele morre, eu já sabia que ele ia morrer. Mas ainda assim, eu não lembrava que era exatamente daquele jeito. Mana, do nada, abre a porta. Pô! E no jogo é exatamente assim. No jogo é exatamente assim. A gente até botou depois a cena pra relembrar. E aí eu fiquei tipo...
Nossa, mano, coitado. Tem muita coisa triste que acontece, sabe? O Tommy. Vi muita gente reclamando que o Tommy, ele também tem muita essa sede de vingança, porque foi o irmão dele que mataram e tudo mais. Mas aí eu vi algo sendo construído nessa temporada. Então eu também não sei pra onde vai. Já poderia ter sido um pouco mais intenso? Poderia mesmo. Mas eu entendi, gente, que eles quiseram guardar o conflito final da Ellie e da Abby pra fazer o final da temporada. Porque assim, se tivesse antes, não teria tanto impacto. I let you live. Apesar de eu ter gostado bastante, eu gosto de terem dado essa profundidade nas personagens, essas outras emoções e tudo mais. Eu acho que teve sim um pouquinho de enrolação pra conseguir fazer esse conflito no final. E aí agora a gente vai ver a perspectiva da Abby em relação a tudo isso que tá acontecendo. Mas não sei muito o que esperar. Eu continuo com expectativas altas porque eu tô gostando de The Last of Us. Eu acho que a Bella Ramsey tá atuando muito bem. Eu não entendo o hate que ela sofre, gente. Eu juro pra vocês, eu não entendo o hate que ela sofre. Porque as pessoas, primeiro, que jogam nela a questão da raiva, por exemplo. Porque ela não tá com raiva o suficiente. Ela não quer vingança o suficiente. Primeiro, gente, isso não é só uma questão do ator. É muito uma questão de direção, tá? E vocês podem não gostar do rumo que a série levou como um todo, ok. Mas isso não quer dizer que ela não atua bem. Inclusive, eu acho que ela tá muito bem. O episódio de flashback dela e do Joel, cara, eu achei tão lindo, tão emocionante. Ela descobrindo as coisas. Aí tu vê que volta aquela inocência. Que ela já perdeu essa inocência no de hoje. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pra mim, ela tá fazendo um trabalho ótimo. Aliás, o elenco dessa série é 10 de 10. A Dina tá muito bem também. O Jesse tá bem. O Tommy tá bem. O Joe, não preciso nem falar, né? O Pedro Pascal, porra, ele tá sensacional. A cena deles na varanda, dele e da Ellie na varanda, quando ele assume pra ela tudo que ele fez, que ele realmente matou todo mundo e não sei o quê, e fala que ama ela. Ai, gente, olha, se eu falar mais um pouco aqui eu choro. E quando ele fala, eu faria tudo de novo. Nossa, sim. E ela responde falando, ai, cara, que vai dar a chance de tentar perdoar ele. Ai, gente. Mas falando da Bella, eu acho que o último episódio foi uma coisa, assim, pra mim, a atuação dela. Aham. Aquela cena que ela tá falando com o Jesse. O Jesse, sim, que ela fala, conversa tipo, com ele. Eu vou me vingar, e é isso aí, entendeu? Sim, e depois o Jesse chega e fala, se fosse eu, tu faria o mesmo, então, sim, eu voltei. É muito fofo, porque pra mim é exatamente isso, é uma relação em um mundo que é muito distante do nosso, graças a Deus, inclusive, né, que é muito distante do nosso. Então, cara, imagina o constante medo que eles vivem. Gente, a gente passou por uma pandemia que nem se compara, não chega aos pés do que é a realidade da série. E isso, olha o quanto isso já impactou na nossa sociedade. Então, assim, eu tento não ver com os olhos, assim, da Thaísa hoje vivendo nessa sociedade. Eu tento entender aquele contexto pra julgar. E eu acho que faz muito sentido dentro daquele contexto tudo que vai acontecendo. E, assim, muita gente tá falando que a Ellie não tá com aquela raiva, independente do drama que tá sendo colocado e dos outros momentos e tal. E, assim, pra mim foram poucos os momentos que realmente ela parece estar com raiva, mas a cena dela matando a Nora, matando não, que depois ela fala que nem matou, que deixou ela lá pra ficar como uma infectada fudida, entendeu? Cara, tá cheio de ódio. Pior ainda, na minha opinião, porque assim, se tu percebe que tu tá sendo infectada, eu acho que todo mundo ia falar, não, mano, me mata, eu não quero viver assim. E não, mano, ela vai lá, ela tortura só pra pegar a informação e deixa ela pra apodrecer como uma infectada. Cara, essa cena, e eu fui ver depois a cena do jogo, né, comparando, e tá assim, muito, muito igual. Pra mim, ali ela mostra que ela tá com ódio. E é quando ela fala que ela sabe o que ele fez, né? Quando a gente tem a revelação de que, tipo, peraí, então ela sabe e ainda assim ela tá indo, tipo, se vingar. E, mano, sabe aquela coisa, todo mundo é babaca? Até misturando aqui os quadros do meu canal, todo mundo é babaca nessa série, mano, porque todo mundo erra. Aí a pessoa que tá errada quer vingança, a outra que também tá errada quer vingança. Menina, uma situação que é assim, olha, realmente, aí a Ellie vai, mata o outro, mata a grávida, aí se sente mal de ter matado a grávida. Aí eu vi o pessoal reclamando disso, mas gente, eu fui ver a cena do jogo, quando ela chega, ela tá com mais raiva, mas depois ela tem o remorso também. Então, às vezes eu acho que também tem uma galera reclamando meio que
Eu acho que é uma reclamação que não faz muito sentido. Entendeu? The Last of Us é muito mais sobre a gente ver que não tem lado bom e não tem lado ruim. É. E a Ellie, a gente Não gosta tem o muito da certo e o Ellie. errado. Tipo assim, tá todo mundo certo e errado em algum ponto. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. O grande objetivo do jogo é gerar essa reflexão, essa dualidade nas pessoas, de ficar sem entender que lado deveria escolher, porque não tem essa questão de lado. O lado é, se fizer alguma coisa com a pessoa que tu ama, então tu tá desse lado, sabe? Tipo assim, contra o outro lado. Agora, uma vez que nós somos espectadores, porque tem essa grande diferença. Os jogos de videogame, tu é a pessoa. Na série, não. Na série, a gente tá assistindo a uma história. No jogo, a gente tá vivendo uma história. Olha a diferença, entendeu? Então, a série, ela é pra deixar ainda mais essa dualidade de quem tá certo e quem tá errado. Vou refletir sobre isso, sabe? Tipo assim, vou trazer isso pra minha vida de alguma maneira. Então, cara, eu gostei muito, muito, muito dessa temporada. Gostei muito das atuações. Gostei, cara, da fotografia. De novo, o segundo episódio, o melhor de todos, o melhor de todos. Não só pela ação que acontece, mas, mano, a maquiagem dos infectados. Assim, eu sinto que foi um episódio absurdamente bem feito e melhor, de dia. Não é aquela pataquada de Game of Thrones que, tipo assim, a cena era à noite, tu tinha que ficar assim na televisão pra conseguir enxergar as coisas, entendeu? Não, mano, de dia dava pra ver tudo, dava pra ver que tava tudo sendo muito bem feito. E até as cenas noturnas que teve agora no último episódio, a Ellie no mar, menina, inclusive, fiquei tensa com aquela cena, pelo amor de Deus, quando vê aquela outra, eu já tava assim, sai daí, minha irmã. O povo lá da cicatriz, porra, e serafitas, caraca, macabro, entendeu? Então, eu gostei muito, eu tô ansiosa pra ver como vai ser agora da visão da Abby. E assim, aquela coisa, né, que bom que eu gostei, porque pra mim foi uma ótima experiência. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixem aí nos comentários o que vocês acharam e quais as expectativas para a terceira temporada. E lembrem de conferir o meu cupom e o link da Insider com os 15% de desconto que tá aqui na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo pra vocês. Tchau!